Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Vou gravar aqui para você brevemente aqui um breve testemunho sobre a minha experiência de ser comunidade Shalom, comunidade Aliança Shalom e ser também profissional da psicologia. A psicologia é uma ciência que tem seus 150 anos e de Brasil 50 anos. Diante de outras profissões é algo muito novo, algo muito recente. E muitas pessoas ainda desconhecem o que é ser um psicólogo. Para que serve um psicólogo? E aqui, a pedido da minha formadora comunitária, vou gravar aqui para vocês essa partilha. Realmente é muito importante a gente entender que são dois momentos específicos, apesar de serem inseparáveis na sua essência, mas são duas situações, dois lugares, como costumamos dizer, muito específico, para você entender melhor o que é que eu quero dizer. Quando o médico ele vai fazer uma cirurgia para tirar um coração, ele pode rezar no coração, mas ele não pode parar para fazer uma oração enquanto está acontecendo a cirurgia. E ali deve predominar na sua consciência a técnica da ciência médica. Da mesma forma, é um psicólogo. No momento do atendimento psicológico, o psicólogo faz de tudo para que predomine, deixa eu acender aqui uma luz, a ciência psicológica e não a questão, por exemplo, da sua fé. Dito isto, o que é que a gente, como psicólogo da comunidade, sendo Shalom, nós temos clientes da comunidade ou pessoas que atendemos voluntariamente que são da comunidade, nós procuramos ao máximo respeitar a fé católica e a destas pessoas, segundo o carisma que essas pessoas vivem, e aproveitamos os benefícios que sabemos que a espiritualidade católica, e aqui no caso Shalom, tem, para com aqueles que são Shalom, nós ajudá-los para que eles aproveitem ao máximo essa experiência, para que eles aproveitem ao máximo um processo que vá gerando neles cada vez mais proveito desses momentos que, como no caso sendo Shalom, sabemos que são muito importantes. Mas realmente são dois lugares que precisa estar distinto. Quando um cliente católico ou qualquer outro que chega no meu consultório, eu não paro para fazer uma oração ao começar. Né? Eu uso tal, não tiro tal, mas aquele momento entre um atendimento ou outro, posso fazer uma oração, isso não tem problema, né? Como um médico de uma cirurgia para outra. Eu falo cirurgia para ficar bem claro o exemplo que eu dei no início, mas o psicólogo, na verdade, falando em cirurgia, é muito interessante explicar que ele trabalha provocando autonomia, provocando liberdade. Por isso que alguns psicólogos preferem o nome cliente do que paciente. Nós não deitamos ninguém numa maca para fazer com que aquela pessoa se deite e fique anestesiada e aí nós vamos fazer o procedimento. Não. Nós procuramos ajudar as pessoas a compreenderem os aspectos psicológicos das suas vidas. Atenção, emoção, memória, inteligência, afetos. E como isso, a questão da sua interação com o ambiente onde ele vive, a importância da sua rede de apoio, a importância de um projeto de vida para o futuro, a importância de como você trabalha as suas memórias, de como você vive o presente, a sua capacidade de atenção ao momento presente e o seu contexto. Então o psicólogo ele trabalha, muitas pessoas, por exemplo, pensam, o psicólogo trabalha só com o passado. Não, isso é um paradigma ultrapassado. Muitas pessoas não entendem. Normal, estamos aqui para explicar. E queremos prevenir ou ajudar os irmãos e a toda a sociedade. O psicólogo tem também esse objetivo. Algumas pessoas perguntam, psicólogo passa remédio? Aí eu respondo, não, psicólogo procura evitar
que as pessoas precisem de remédio, porque a serotonina, por exemplo, que trabalha nas questões da depressão, se produz muito no intestino e pode envolver processos metabólicos do organismo, atrapalhando inclusive a sua vivência do seu organismo para a produção de serotonina e, consequentemente, o impacto nas suas emoções. Então, o psicólogo ele vai procurar que você consiga superar essa fase que você precisa de uma medicação. Se você precisa, e de fato, por exemplo, o psicólogo ele vai ajudar o irmão, a irmã ou os clientes que não está, por exemplo, conseguindo dormir. E aí o psicólogo precisa urgente encaminhar essa pessoa a um psiquiatra ou a um médico que possa passar um remédio para que essa pessoa consiga dormir. Isso aí, essa separação é muito importante. Da mesma forma, o psiquiatra vai chegar um momento, isso cada vez mais está ficando claro, que o psiquiatra vai entender, não, esse processo aqui eu recebo. Clientes que dizem, meu psiquiatra me encaminhou para um processo psicoterapêutico com um profissional psicólogo. Então foi muito importante realmente aqui explicar tudo isso, porque muitas vezes nós ficamos sem entender para que serve a psicologia ou psicólogo. E no caso de um psicólogo sendo Shalom, nós vamos conseguir, com certeza, não apenas o psicólogo Shalom, um psicólogo, por exemplo, que não é católico, pode ser muito bom na sua técnica psicológica. Agora, o importante é que ele respeite o máximo possível a sua vivência, do seu carisma. E, obviamente, talvez, não é que é obrigado isso, um profissional psicólogo que é Shalom vai conseguir. O mais importante de tudo é que o psicólogo consiga gerar com você, e o cliente precisa ter essa liberdade de perceber uma confiança crescendo para que você consiga expressar como você está organizando a sua vida e como o psicólogo, com o método científico da psicologia, possa te ajudar como psicólogo Shalom ou psicólogo. E isso é muito importante. Os clientes, as pessoas, os irmãos terem a máxima liberdade para essa busca, essa procura. Não é porque o psicólogo é Shalom que o outro irmão que é Shalom ou que é católico vai conseguir obrigatoriamente confiar, se abrir. E aí envolve, como diz inclusive, eu me lembro de um livro que em 2005 estava em São Luís, eu li sobre a antropologia católica que dizia que o catolicismo, a antropologia católica compreende esse ser humano que cada vez mais respeita esse aspecto de mistério e que isso não é um mal em si. O mais importante é a sua capacidade de se perceber, no caso do cliente que é religioso, que é se perceber realmente em um grupo, uma rede de apoio muito verdadeira, onde ele tem ali vínculos fortes de amizade, onde ele visite, seja visitado, onde ele tem autonomia para realmente ser uma pessoa que tem uma posição tranquila, uma posição de diálogo, uma posição de interação, uma posição de participação intensa, uma posição de que fique no grupo, ou no caso, por exemplo, na célula, mesmo quando precise passar uma fase, não sempre, ali mais silencioso, porque vive nas suas contingências da sua vida, no seu trabalho, ou em épocas, por exemplo, de pandemia, angústias que realmente é mais complicado. Mas óbvio que é muito importante, cada vez mais, respeitarmos aquilo que o carisma e que a fé católica, por exemplo, e de fato, chama-se o cristão e o Shalom a esse crescimento cada vez mais na sua volição, a doação de vida, a entrega de vida, a organizar a sua vida em processos organizados, e no caso, por exemplo, dos irmãos do Shalom, sob a autoridade, abaixo de uma autoridade de irmãos que respeitam e orientam e organizam a vida comunitária e vai lhe ajudar nisso. Então o psicólogo vai trabalhar não nessa comunicação com formadores, mas numa comunicação com o cliente ou com o irmão católico ou cristão,
para que fique nesse grupo cada vez mais, nessa participação grupal, e que ele possa cada vez mais contribuir com os seus vínculos em geral. Vínculo de trabalho, vínculo profissional, né? Vínculo pessoal de casamento, de filhos, de profissão, inclusive de experiência religiosa também. Muito importante também, por exemplo, quando o psicólogo é Shalom, no meu caso, que entendemos, estudamos e gostamos de estudar muito. Por exemplo, os doutores da igreja, no nosso caso, os baluartes da comunidade, entender o que é a primeira, a segunda, a terceira morada. Né? Eu, por exemplo, já li umas 5 vezes o Castelo Interior, umas 4 vezes o Livro da Vida. E como diz Santa Teresa, o diretor espiritual, só como exemplo, o que é melhor, o que sabe mais ou o que reza mais? O experiente, ela usa essa palavra, ou o douto. Ela diz o douto é melhor, porque o experiente pode não compreender a referência dele, mas é a sua experiência. E o douto é o conhecimento do que de fato é possível estar acontecendo. Isso é Santa Teresa no Livro da Vida que fala isso. Depois eu vou colocar aqui o capítulo, quem quiser ler um pouco mais lá. Então, a questão do profissional psicólogo Shalom, ele pode ajudar. Eu me lembro de um padre, Shalom, que foi orientado pelo seu formador, ele ainda era seminarista, para ir a um psicólogo, e ele estranhou um pouco, e ele me disse, né, que ele perguntou por quê, né, eu até me acho bem tudo. Aí o formador pessoal dele diz, não tem problema, é um profissional, e foi explicar uma explicação semelhante a essa que eu trago aqui para vocês. Então, muito obrigado aí pela oportunidade realmente de partilhar algumas coisas. Eu vou colocar também esse vídeo no meu canal do YouTube, e compartilhe com quem você quiser. Esse vídeo pode ajudar a muitas pessoas. Um grande abraço, Deus te abençoe sempre mais. Shalom!